da professora Aline e da professora aqui. E eu peço para que a gente não fique nesse eu gostei, não gostei. Vamos tentar falar sobre se gostei, não gostei. Pode começar, gente. Posso conduzir um pouco? Pode. Uma palavra. Silêncio. Posso conduzir para dentro um pouquinho, todo mundo? Vou pedir a vocês para colaborar com o nosso trabalho. É só um momento que eu vou conduzir. Claro que todo mundo vai falar o que achou, e a gente vai debater livremente. Mas é que colabora com o nosso trabalho se vocês falarem a impressão que vocês tiveram. Assim, mais abstrata e sem sentido que vier na cabeça de vocês, é muito legal pra gente. E depois abre aí, todo mundo fala o que pensa. Um primeiro momento assim, tipo, sei lá, vi uma cor na minha cabeça, não importa, entende? Mas a coisa mais abstrata, pra gente, enquanto material de trabalho, é muito, inclusive porque a gente está gravando, é muito importante esse tipo de feedback, assim, mais livre possível. Aí, quem quiser começar? Para mim ficou muito marcada a imagem do oceano. Silêncio. Eu acho que ele falou do oceano, aí eu pensei assim, também da questão, o oceano remete tudo, sabe? Todo mundo, o planeta todo, tudo ligado. Então, o que acontece aqui também acontece em outros lugares, com talvez intensidades diferentes, mas com a mesma coisa. A gente pensa que existe só esse mundo aqui que a gente vive, mas tem muitas pessoas passando por uma realidade parecida, pior, não sei, mas está tudo conectado, todo mundo também tem suas realidades, então não é só esse mundo que a gente vive aqui, são vários outros espalhados. Touro. A Karina, uma das minhas ideias que estava aqui, foi sair para fazer a agenda da ocupação, pediu para que eu falasse por ela que a cena foi como que uma materialização de um poema do Leminski. Qual cena? Tudo. Eu já senti assim que trouxe um pouco da questão assim de uma identidade performática, assim, sabe? Trouxe mais um caráter de expressão e gestos. Foi uma cena que eu senti que teve um trabalho de investigação muito forte para trazer um movimento para ela através da coreografia, da corpografia. Então, eu senti que foi um trabalho de assimilação da memória até, sei lá, do que foi estudado, das impressões dos objetos de estudo. Então foi muito forte, sabe? Eu vi no seu corpo que ele absorveu mesmo alguma, sei lá, os trejeitos mesmo. Foi muito sensível. É porque você conheceu as pessoas. Gostei muito, achei interessantíssimo. Não tem como falar que não gostei. Para mim fica a imagem do renascimento do fim, que sempre é uma imagem de renascer. Corredor da morte. Corredor da morte. Choque também, né? Tem uns pontos de virada também que eu achei bem interessantes, que mexeram grito, né? Desespero, alma, comoção. Caveira. A gente está gravando é para o Facebook não, tá? É um projeto do Davi, para registro de pesquisa mesmo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. O texto que vocês utilizaram é o mesmo texto que o Danilo entregava? Bem, ele pode responder isso melhor. Você, né? É.
texto que vocês projetaram? Não. É outra história. O texto que eu entrego são fragmentos da Gertrude Stein. Todo aquele complexo ele foi feito em cima dos textos dela. Alguns eu nem trouxe oralmente. Mas são uma tradução restante, não sei exatamente. Aquela história é uma história real, aquela última. Nossa. Todas elas são reais, baseadas em depoimentos e vivências. Pra fora. Quanto tempo durou o processo? Olha, eu consigo datar essa construção desse espetáculo desde junho. Acho que antes disso, em março, a gente já começou a conversar sobre quais eram as nossas ideias. O grupo permaneceu apenas no set, a Aline e eu, as outras pessoas foram invitadas, o que contribuiu muito, porque outras pessoas deram outras impressões, as pessoas que entraram recentemente deram outras. Então acho que completou. Eu acho que esse espetáculo de junho para cá. Só respondendo o que você perguntou do texto, o texto da cena, quer dizer, a gente fala cena, né? Mas é o mesmo pra gente. Seria Assassinas, aquela última parte. O Danilo que trouxe, ele pesquisou do site Jus Brasil, né, Danilo? E aí a gente, porque a gente foi pesquisar esses depoimentos, ele foi pesquisar esses depoimentos de mulher, eu também pesquisei um pouco, e aí vinha muito exagerado, muito, né, essa coisa sensacionalista. E a gente queria o depoimento das assassinas. Na verdade, a gente não sabia que esses depoimentos, a grande maioria, a gente descobriu que, na verdade, a maioria das assassinas que tem depoimentos lá que são públicos e que estão registrados, sofreram algum tipo de vitimização, assim. Foi isso que a gente descobriu, e aí acho que foi daí meio que surgiu a ideia da cena. Porque a gente percebeu que as assassinas, na verdade, são vítimas, assim. A gente não estava defendendo nenhuma bandeira, nem levantando isso, nem aparece na cena diretamente, eu acredito. Aparece assim, através da história ser contada, mas... E aí eu acho que foi, para mim, pelo menos, foi o que me chamou a atenção para trabalhar com esse material. Mas essa proposta foi inteiramente dele, assim. A gente pegou o texto e fomos atrás. É muito interessante trazer a questão da mulher que é oprimida, né, e que sofre a agressão e que de alguma forma tenta sair daquilo ali, que pode ser que seja a solução do assassinato, né? E é muito comum, mais comum do que a gente pensa, né? Eu acho que para mim, pelo menos, o que chamou muita atenção no depoimento é o fato dela se sentir tão aliviada depois de ter matado. Isso eu acho mais potente em termos de experiência humana mesmo, né? Porque é aquela coisa de ser a única saída, assim, né? Vamos lá. Isso. Bom pra refletir, né? E sobre a coisa da Gertrude, são várias peças, na verdade, foram publicadas, deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Algumas tinham tradução em português, outras não. Essa proposta foi minha, de trabalhar com a Gertrude. Porque aqui, ele trouxe a maioria das propostas, vou ser bem sincero. Mas essa proposta, eu trouxe o texto. E aí a ideia, na verdade, era trabalhar com os fragmentos mesmo. Era trabalhar na proposta da Gertrude Stein, que era ser fragmentado. Enfim, acabou saindo isso aí. Mas só para esclarecer. Porque tem essa parte dessa história que a gente segue projetada ali, né? E todo o resto, a Gertrude Stein, tudo que tem antes da Gertrude Stein, Só um momento que ele faz aquelas partituras que são palavras. E que ele lê os textos. Né? Antes tem a cena... A minha proposta, que eu conheci pessoas daqui de Rio Preto mesmo, e a primeira é um relato sobre refugiados da Guerra da Síria. Dentro do grupo a gente considera que a dramaturgia ela é uma proposta do ator, porque a maioria das cenas foi o Danilo que propôs, né? A gente teve esse lugar da encenação e da dramaturgia, da amarração à dramaturgia.
dessa amarração, eu participei com ele nessa, inclusive a escolha da sequência das cenas, a gente fez um pouco isso, né? Mas há uma influência de relatos jornalísticos, de questões atuais, dessa história da assassina e os textos da Gertrude. Então não é baseado na Gertrude, né? É só aquele trecho. Na realidade há todo elementos, inclusive jornalísticos, documentais, né? Eu acho que uma grande base que ele trouxe. Por isso que a gente considera que a dramaturgia é uma dramaturgia que o ator trouxe, né? Então, é só para perguntar também sobre essa coisa. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas. Pelo amor de Deus. A gente tem um monte de coisa para resolver com esse trabalho, é um experimento. Nessa conversa da dramaturgia, é porque, assim, para mim, uma coisa muito marcante é a fragmentação muito grande, né, da cena. Então, assim, perguntar se tem algo que vocês entendem que tem uma amarração de tema, por exemplo, ou alguma coisa que tem a ver com as palavras, quer dizer, que se tem algum tipo de unidade por trás. Isso eu posso responder, porque eu estava desde o início. Você tem um ponto de vista, acho que nós temos um ponto de vista diferente, porque eu comecei... Exato. E ela pode falar do início. Acho que essa que é a questão. Vai completar, na verdade. Quando a gente começou, a proposta era muito diferente. A proposta era fazer cubos. A nossa ideia era dividir o espaço em quadrados. Eu lembro, os cubos ficaram aqui durante muito tempo. Aquilo era de outro espetáculo, mas enfim, a gente ainda ficou... a ideia era dividir, como se pegasse essa sala aqui e dividisse em 6 partes, vamos dizer assim. E aí, cada parte, ela seria totalmente mapeada. Bem delirante a ideia. Cada parte seria absolutamente mapeada, como se fosse uma espécie de... Sabe o museu de cera que você entra, passa por um espaço, depois passa por outro, depois passa por outro? Sabe? Uma coisa meio casa do terror, a ideia era mais essa, na verdade. E tinha outros atores. E cada ator ia ter um cubo. O cubo dele é a primeira cena, que é a cena que ele pesquisou no Morro de São Sebastião. Aquelas figuras surgiram, elas existem lá, inclusive, né, Danilo? As figuras existem. Ele fez um trabalho de mímese corpórea de pesquisar essas pessoas e trabalhar com as ações. E aí são as primeiras partituras. Eu propus para ele, como eu não sou atriz, propus para ele fazer o meu cubo, e aí seria a proposta da Gertrude. E aí ele já explicou que foram saindo pessoas, a proposta foi mudando até a gente chegar nesse formato. Mas em nenhum momento eu pensei que esse espetáculo teria necessidade de ter uma amarração. A amarração seria... Eu só levantei para explicar os cubos. A amarração seria através do audiovisual, de como essas imagens iam se encadeando e a relação interpretativa e corpórea do ator com isso. A mim nunca me interessou construir um tema único e uma amarração através de um tema, ou de um assunto ou de uma história. A amarração era na questão da encenação e da visualidade e da interpretação. Isso me interessava. Essa amarração, esse tipo de narrativa cênica me interessava. E propositadamente eu não procurei construir uma história. Aí essa foi a minha parte do início, ela fala. Não, aí quando eu cheguei, eu vi a cena, eu nem lembro como que era a ordem da cena, mas enfim, isso não importa muito. Mas na realidade eu não trabalhei com uma história. Quando eu vi o trabalho, eu amarrei em cima do material dele. Só que eu vi uma poética muito forte na primeira, né, essa imagem, esse deslizamento, eu acreditava que ali havia um momento, na realidade eu trabalhei muito mais com rítmica, né, com, digamos assim, com o ritmo da cena, do que falar assim, isso é trágico, isso é cômico, isso é irônico. Então eu via que a primeira cena, vamos falar assim, o primeiro quadro, era mais livre, mais onírico, mais ligado a essa água, a essa planta. O segundo, existia ainda mais uma fragmentação, e ali eu achava que tinha uma ironia, que tinha e que era um momento de jogo, por causa também dos relatos, da relação com o espectador também, que eu achava que no meio dá um respiro. E as assassinas realmente foi uma coisa de dramaturga mesmo. A Assassinas, ela realmente era pesada, ela precisava de concentração, e eu acho que ela dava sim essa amarração no final. Então realmente foi completamente proposital de colocar, ou seja, não existia uma história, mas existia um encadeamento
até pós-dramático. Dramático porque continha o drama, mas existia esse desejo de sim, de uma amarração. Então, assim, realmente eu via a necessidade disso, porque eu via essa questão da visualidade, da forma, mas eu também queria ver justamente a energia desse ator também. E no final ele ia, né, no primeiro ele ia apresentando aquelas imagens, ele ia relacionando com as imagens. Depois ele ia jogando e no final ele realmente tanto que ele tem uma relação com a palavra, mas ele tem uma relação com ele também, né? É o grito, é o touro, é o bebê, é o canto. Então tem elementos ali mais trágicos e mais dramáticos. Eu via que ali funcionava. Não sei se funcionou, mas eu acho ainda que funciona. Então, assim, realmente eu tinha uma visão até de dramaturga para, ou seja, ligar mesmo, alinhavar o que ele me trouxe. Porque antes eu achava muito fragmentado demais. Aí eu falava, nossa, isso aqui está fragmentado, eu preciso de alguma coisa para... Eu sempre acho isso quando eu penso na fragmentação. Eu tenho que romper alguma linearidade para que algo seja... Lições de Sarrazak, né? Então, ou seja, para que algo seja fragmentado, eu tenho que ter um inteiro. Mesmo que esse inteiro não seja uma história nem fabular. E nem uma, né, início, meio, fim. Mas eu achava que tinha ritmo, que tinha tragicidade, que tinha elementos de sensação. E eu acho que isso tem a ver também com a corporeidade dele e a relação fluida das imagens, né? Tem uma pergunta. Perguntar da parte que eu cheguei, antes de eu chegar, porque eu não presenciei isso, não sei se eu consegui formular a pergunta. Cheguei também. É assim, porque é o seguinte, essa foi a forma que vocês encontraram de criar essa amarração ou vocês experimentaram outras formas de montagem dessas cenas? Foi claro? Já foi. Experimentei muitas. A primeira parte, de novo, eu posso responder. A primeira cena, por exemplo, que tem a questão dessas figuras lá do São Sebastião, sim, era absolutamente diferente. Ele fazia um quadrado e era extremamente... Tinha uma coisa que me interessava muito. Na verdade, essa estrutura meio palco italiano, que não é, me incomoda muitíssimo. Eu detesto ela, assim. Não era isso que eu queria. Graças a Deus ele me salvou, ela me salvou. Porque eu nem funciono muito bem com essa forma tão frontal de trabalho. Mas, enfim, o fato é que ele fazia uma partitura que era muito escultural. Eu ficava vendo, assim, minha viagem que parecia uma escultura do Rodin em movimento, assim, sabe? Porque ele fazia um quadrado. A dimensão dele era assim, ó. Ele fazia um quadrado mesmo. Ele comprou a ideia do cubo e ele trouxe a partitura inteira no quadrado. Então, cada momento de cada figura era num lado do quadrado. E tinha umas pausas nas quinas. Acho que a gente conversou sobre isso. Que eu até lembrei do exercício, não sei se vocês já fizeram, conhecem. Eu conheci como Rasa Box. Alguém conhece? Então, quando você me deu essa referência, eu lembrei muito desse exercício. Onde a gente delimitava, fazia assim, um quadrado, dividia esse quadrado em outros 6 quadrados, ou 4. E dentro de cada quadrado você tinha algum tema para se trabalhar. Se era um drama, se era uma comédia. Você trabalhava, você propunha um texto e ia... Eu lembro dessa conversa, eu acho até que eu falei da questão dos viewpoints, porque o viewpoints tem isso, de você trabalhar o espaço como um viewpoint. E ele tem exercícios que trabalham em quadrados, né? Ele chama grid, é um exercício que você faz um movimento em quadrado, quem já fez conhece esse exercício. Mas na verdade, eu vou te dizer sinceramente, eu tinha a encenação do cubo e trouxe isso como uma proposta de ocupação de espaço. Ele trouxe tudo dentro do cubo, pronto. Para mim aquilo estava pronto, era... estrear daquele jeito, assim. Coisas de ritmo que a gente conversou, né? E de algumas variações, enfim, de trabalhar a interpretação. Mas enquanto estrutura, pra mim estava perfeito. Só que acabou que ele virou o único ator de espetáculo. Aí não dava pra ele sustentar isso tudo, o cubo, nele. Porque no modo de trabalho que a gente estava, ia ficar muito pesado, ia demorar muito tempo. E aí a gente... A partitura modificou em função da modificação do espaço. Mesmo. Mas enfim, foi essa a proposta, né? Veio de outro lugar, que vocês tinham respondido, mais ou menos isso. Mas experimentamos muitas coisas, inclusive personagens que nem entraram, situações trágicas que nem entraram. Mas o que eu perguntei foi o seguinte, vamos fazer do modo do Sebastião por último, vamos fazer essa... Como é que vocês chegaram a isso que foi apresentado hoje? Vai ser essa? Eu acho que assim, ele fez muitas cenas, muitas coisas.
Só que realmente no último mês a gente falou, não, a gente vai nessa, vamos trabalhar nessa sequência, e aí firmou nessa sequência. E aí organicamente ele conseguia fazer essa passagem para outra. Então, ou seja, ele experimentou várias coisas, mas essa sequência, digamos que a gente experimentou e ficou nela. Na verdade, eu acho que o que eu trabalhei com ele foi produzir o material. A Letícia organizou a sequência. Resumindo bem. Tipo assim, Né? E o Danilo o Danilo rebolou para fazer uma narrativa videográfica. E posso fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Todas que você quiser. Desculpa a câmera na sua cara. O Davi fica feliz. E o Davi? Eu tô filmando para você, tá? Mesmo ano. Oi, Davi. Eu queria perguntar assim, na verdade, como é que vocês pensam a relação da imagem com a cena, entendeu? Tipo, qual a concepção de vocês? Porque eu acho que a cena, ela tem várias formas de utilização da projeção, né? Acho que a gente vê imagens que a gente reconhece, assim, não são exatamente imagens abstratas, assim, né? Porque a gente vê, tem mar, água, pedaços de folha, janela, então tem... Ela é utilizada também como iluminação, né? Tipo, claramente, e tem... Eu chamo um negócio de bolinha. Bolinha, exatamente, ela é usada como bolinha. Está escrito, inclusive, e tem essa coisa também e tem essa coisa também de ter a projeção de palavras, né? E aí eu queria entender assim, qual a concepção de vocês dessa relação entre a cena e essas imagens, assim, qual o pensamento? Agora você tem que falar. Eu acho também, então a gente fala. Não, eu acho que agora é você. Na verdade, não na verdade, né? É fato, assim. A gente teve 4... Ele é assim, ele não gosta de câmera na cara dele, ele bota a câmera na cara de todo mundo. Teve essa questão de ser construído em várias cenas, né? Então, a gente trata como cena, né? A cena da Síria, que é o começo, passa para o Morro, que é o título que a gente está internamente trabalhando nas cenas. Gertrude e a Severina ou Assassinas, né? Então, cada uma é um processo um pouco distinto, assim. A primeira, por exemplo, que a gente trabalhou, que foi a do Morro, a gente teve lá no Morro São Sebastião, eu e o Felisberto, e a gente foi captando imagens de lá, né? Filmagem mesmo, né? Eu pegava a câmera, o Felisberto pegava a câmera, e aí depois a gente sentou e foi analisando imagem, assim, para ver o que rolaria, né? E é processual, a gente jogava na cena e falava, isso aí não rolou, não sei, não tá muito ilustrativo, né? A Aline deu muito feedback nesse sentido também, dessas imagens. A Síria, cronologicamente, foi a última que a gente trabalhou, então a ideia partiu novamente do Felisberto, que era a questão de retratar os países, né? Que aí aparece o globo girando, e a questão do mar, que já tinha vindo antes também, de composição dele, né? Foi mais para complementar essas cenas, né? Eu, a princípio, né, estava com essa ideia mais de usar a projeção com esse foco na iluminação, assim, para que a projeção ela integrasse com o corpo do Felisberto e não fosse apenas uma imagem, né? Eu não ficasse apenas nessa questão de se tornar uma espécie de cenário, né? E mudasse a função dela, de ser uma imagem, né, com um signo, e também de cumprir uma outra função, né? Ainda está em processo isso. A gente tem essas bolinhas por enquanto, né, que difíceis não, acho que é isso. Faltou da Gertrudes. Da Gertrudes são a questão das palavras, né? Essa foi uma ideia que eu lembro que foi a Aline quem trouxe num processo de criação junto com o Felisberto. Do vídeo, que foi uma proposta sua. Do quê? O vídeo que a gente utiliza na cena foi uma gravação de ensaio. E aí o Roxane chegou com a ideia de capa. E aí também virou um exercício de criação da cena, a minha relação com esse vídeo que ele havia criado. Então não é só as palavras, a gente experimentou isso também.
Foi uma coisa do jogo, assim, porque a gente teve tem essa criação das partituras, né, trabalhada em cima das palavras que já eram trabalhadas. E aí a primeira ideia que teve foi, não, vamos pegar essas palavras e ver para onde a gente consegue ir, né? E é um jogo, assim, né? Cada apresentação, na verdade, tem sido uma dinâmica diferente, apesar da gente ter as estruturas. A operação ela é toda feita no ato, assim, né? Muitas coisas são sequenciadas, né? Que aperta dá o play ali automático, mas muita coisa ainda é bem experimental no sentido de que se eu não fizer lá a bolinha, mexer junto com o ator, não vai rolar, assim, tem que ter essa coisa de conjunta, né? E uma coisa que veio trazendo, que a gente estava usando, na verdade, o áudio junto com o vídeo, né? E aí, por conta dessa urgência de fazer uma apresentação, entrou o Tarcísio para cumprir essa questão da trilha, que era uma coisa que a gente não tinha, a gente tinha algumas questões, né, de articular, mas quem entrou no jogo muito foi o Tarcísio, assim, dessa questão de jogar as trilhas de acordo com o que está rolando ali no ato, né? Isso eu acho que é um aspecto interessante deste trabalho especificamente. Tem uma questão bem legal que, como eu cheguei há 2 meses, né? Quando eu vi o trabalho, e como a gente ali já está nessa pesquisa há muito tempo, e eu estou trabalhando muito a ideia da visualidade com iluminação e com figurino, então eu comecei a ver realmente os momentos que realmente ele está fundido na imagem. Quando você pergunta assim, quais que são as camadas, né? Os degraus que a gente trabalha. Então existe sim esse pensamento. Acho que tanto está ali antes, e quando eu cheguei também, foi assim, olha, não. Aí agora, por exemplo, nós chegamos há 2 semanas para trabalhar na experimentação da luz. Então vocês viram o experimento, porque eles estão experimentando há muito tempo. Então é que hora que realmente a gente não usa luz, né, Bruna? Então aqui não vai ter. Porque aqui é a relação dele dentro da imagem. Então tem essa coisa assim, dele dentro da imagem. A imagem também, acidente, eu pensei em relação ao figurino e em relação à imagem. Aí tem a imagem também, que é essa imagem que ele está trazendo, digamos, uma narrativa, nem é uma história. E ali tem um acidente, que aí são as propostas que o Roxette trouxe, né? Existe o elemento sensorial ali do mato, da água, então existe não é exatamente uma ilustração, é uma penetração, uma palavra estranhíssima, né? Uma afetação em relação ao que ele está fazendo. E o que eu achava muito potente as assassinas, que a gente viu o peso daquela palavra branca, né? E que realmente é um signo muito forte. Então tem momentos que vocês, até que a gente pergunta, né? Tem momentos que a gente realmente, assim, o ator não tá só a palavra, e só a imagem, só a luz daquela força. Então, ou seja, não tem nenhuma imagem descritiva, ilustrativa, icônica, tem só o peso daquela história. Então aquilo, como imagem e visualidade, era muito potente. Então eu acho que tem todos esses elementos. Eu acho que o que a Aline também pensa, acho que a gente não está aqui para ilustrar, mas como que a gente afeta uma coisa na outra. Uma é a afetação, uma é dentro. Aí eu ficava assim, não, agora a gente tem que realmente ler aquilo. Outra não. Aí é o elemento de impregnar. E aí a gente chegava, por exemplo, em alguns momentos que ele estava, tipo, né, enfim, não sei o que é que sentia vocês, mas aí o eu. Aí a gente ia pro eu e ele. E aí a gente viu uma coisa icônica. Aí vocês podem ler do jeito que vocês quiserem, mas a gente fala, nossa, esse eu em relação ao ator tem um jogo ali de ator em relação àquele eu que vai subindo, ou aquilo que vai, ou aquele tanto de, né? Fiquei, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome. Tentei me matar várias vezes. Tentei me matar várias vezes. Então, esse lugar icônico da palavra, que remete a uma imagem, que remete a um significado, eu acredito que isso é legal da pesquisa com a imagem, porque ela não é ilustrativa, ela não é descritiva, ela é um entroncamento, ela é uma mistura. Então, ou seja, às vezes a imagem fala uma coisa e aqui não fala a mesma coisa, mas às vezes se entronca. Isso eu fiquei achando legal de experimentar com os meninos, porque eles já vinham com isso e eu ficava, nossa. Aí quando eu fui limpar algumas coisas limpar não, coisa de diretor. A gente foi afinar algumas... afinar também, enfim. Algumas coisas da ação das assassinas, aí eu tentava me falar, então vai mais nisso. Traz o touro, então, traz
né, traz mesmo essa relação com a açaí, porque aí aquilo existia uma ilustração, talvez sim, uma impregnação sim, mas não estava ali contando, ele não estava fazendo ali um personagem. Me interessava muito essa figura andrógena, passando por essas figuras, né? Então, assim, quando você fala da imagem, me interessa isso, o que impregna, o que nega, o que dá um suporte, o que eu entro na imagem, o que ilumina, o que não ilumina, o que é só imagem, o que é ele. E me interessava muito o que era só a imagem aqui de luz e a imagem. Então, assim, dentro, fora, fora, dentro, contrastes. Então, acho que o bacana de trabalhar com a questão de todas essas mídias, eu acho que é um pouco isso. Agora, eu não sei, eu acho que a gente está tentando. Né? Mas eu acho que há muitas camadas aí pra gente pensar. Não acho que é só assim, está a velha história da gente achar que a imagem está ilustrando alguma coisa. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar comum e realmente enfrentar que tem muita coisa pra gente trabalhar. Bora pra caralho. Enfim, eu só queria falar uma coisa porque em relação à questão da pesquisa do grupo, não sei se eu desde o início, né? Desde que eu comecei, Ernesto, a gente começou assim, né? Com a câmera de celular. Depois compramos essa aqui, comprei financiada para fazer oficina no Festival de Inverno. E assim foi pouquinho a pouquinho. Agora a gente conseguiu alguns equipamentos alguns errados, outros quebrados, mas alguns equipamentos que a FAPEMB financiou, outras que o CNPq financiou. Então, o que eu penso é que, desde que eu comecei esse trabalho, o que eu aprendi com a imagem é o seguinte. Eu vou dizer um pouco como trabalhar com teatro de boneco. Você pode fazer, por exemplo, pegar o Shakespeare e montar com boneco? Pode. Mas o grande trabalho com boneco é você criar o boneco e você tirar do boneco o potencial do que ele é capaz de fazer. E aí a pessoa que trabalha com boneco, ela vai explorando o boneco e vai falando, olha, aqui ele move assim, o braço dele é desse tamanho. Sabe? A narrativa de uma história que sai da materialidade, da potencialidade daquele objeto. Isso para mim é muito forte nesse trabalho aqui. Por isso que, na verdade, eu acho que eu sou a pessoa que participa do trabalho mais outsider. Porque eu acabo pegando material eu sou muito sanguessuga nesse sentido. Eu pego muito material deles e eu sou péssima. Porque eu falo assim, tá ótimo, e não dou o menor feedback, porque na minha cabeça a coisa está funcionando. Porque esse diretor péssimo, não, ele é muito tranquilo, mas tem ator que tem vontade de cortar meu pescoço, porque para mim está funcionando. Mas por que isso? Porque eu vejo no trabalho dele o que ele tem. Muito mais do que ele tem, o corpo dele. O figurino, por exemplo, a proposta foi dele com a Letícia. Eu não dei pitaco nenhum. Porque me interessava o que eles estavam propondo. No sentido do que é isso e como isso reverbera na imagem que ele propôs. Porque ele propôs imagens, junto com o ator e tal. Então, é nesse sentido que eu acho que, por exemplo, me interessa a questão de explorar o poder criativo do recurso, seja ele essa câmera, seja ele um efeito de luz ou uma vela, e eu acho que tudo isso é tecnologia na cena, né? E seja explorar até a dificuldade do recurso. A imagem que é suja, que é poluída, não é sempre a imagem que é tecnologicamente perfeita e maravilhosa, até porque a gente trabalha nessa contramão, né? Quantas vezes que dá pau, que nada funciona, né? Quantas vezes isso já aconteceu com todo mundo que trabalha com multimídia. Então, como que a gente, na verdade... E eu acho que tem um aspecto político também. Porque a questão da imagem e da mídia, a gente sabe, então está gritando aí na nossa cara, né? Na internet, em todos os lugares. Então, também eu acho que trabalhar com imagem tem um aspecto político desse estranhamento ou dessa problematização do que é essa imagem. Né? Então é isso, não é a imagem que é perfeita, mas essa imagem que ela se torna deslocada e que ela se torna teatral. É essa imagem que me interessa. Essa imagem que vem para cá, ela pode até ter uma linguagem cinematográfica, enquanto narrativa em alguns momentos, mas é uma imagem que ela se torna muito potente porque ela se torna teatral, né? Absolutamente teatral, como o corpo do ator é teatral, enfim. Ele é mais um elemento da cena, nesse sentido. Eu acho que é muito mais trabalhar com essa problemática do que com a imagem como uma solução, enfim, de beleza ou de limpeza ou de estruturação, ou né, que às vezes traz um pouco embutido essa questão. É mais nesse sentido, assim, problematizar a imagem.
no ponto de vista político, no ponto de vista estético. Essa que é a questão para mim, enquanto uma pesquisa dentro do Midi-Ectos, assim, como um guarda-chuva mais amplo, né, da pesquisa. Não sei se eu te respondi, mas eu tentei. Eu queria saber do figurino mesmo. Onde dela, não sei, tudo. Se tem a ver com dentes, o efeito que causa. Mas o que você quer saber? Segurar as pessoas? Como que foi o processo de escolha? Porque esse figurino, não sei, talvez do jeito caído assim também. Então, na realidade ele usava uma camisa e uma calça, não é isso? E aí, na realidade, aí eu trouxe eu. Eu é isso, é a fragmentação. Eu já tenho trabalhado há algum tempo com esse disforme mesmo, né? Então, em alguns 2 outros figurinos que eu desenhei, já teve isso. E a gente teve uma grande sorte, uma coisa bacana, que foi uma costureira que assim, viajou muito com a gente, entendeu? Então, realmente, eu fiz esse desenho, a gente levou, e aí a ideia era realmente ter essa assimetria, tá? Então, tem alguns momentos... E aí eu pensei no preto das assassinas, então, para mim, tinha que ter preto, né? E realmente a camisa branca, né? Então, para mim, o detalhe vermelho é um detalhe das assassinas, e ele tinha essa coisa de ter cabelo, de não ter cabelo. Então, realmente, era a ideia de uma figura andrógena e desconectada e maior. Então, realmente, assim, eu não queria uma camisa, eu queria quase essa coisa meio... É um jaleco, não é um jaleco, é uma saia, não é uma saia, entendeu? E aí ele usa também a outra saia que eu fiz também, mas aí ela é toda tingida, ela parece meio... Ele nem quase dá pra ver ela, mas ele usa só nesse momento de fazer a burca, é um objeto de cena, nem chega a ser um figurino. Então tem toda essa relação do sujo, do sangue. Então quase não, assim, ela tá bem estilizada, mas na cena a gente vê isso muito escuro, né? Então realmente figurino, e tem um pouco essa... Eu gosto muito de trabalhar com alfaiataria quando eu faço figurino. Então até pra mulher, enfim. Agora a gente está testando ainda, a gente achou que o cabelo ficou muito, né? Então, ou seja, até onde não é o andrógeno. E principalmente porque o branco funciona bem na projeção, né? E na relação. Então foi um pouco isso. O resto é vocês que acham se funciona ou não. Funciona muito. Funciona. A utilização da saia cresceu. Não, isso é bom saber se funciona toda a piração que está dentro da minha cabeça. Não sei, pra mim, né? Como é percepção muito individual, pra mim funcionou bastante. Senão a gente bota ele só de camisa. Não tem problema, assim. Mas a ideia era realmente ser andrógeno por causa da mulher. E eu queria que não fosse só a mulher, que não fosse só o homem. A gente que assistiu nosso ensaio fizeram uma pergunta que vocês ainda não fizeram, mas talvez esteja na cabeça de alguém. Por que um homem fazendo uma figura feminina, assim, né? Foi você que perguntou, né? E, enfim, eu tenho a minha visão disso, o Danilo tem a dele, mas é porque, bom, no meu ponto de vista, essa androginia dele justamente é trazer essa questão, né? Que todo mundo sente, na verdade. Já que a questão... No final ficou um certo tema pairando, que é essa questão do abuso. Todas as imagens, de alguma maneira, tratam desse assunto, assim, de um abuso de poder, né? Abuso, né, da minoria, enfim. Então, essa noção do feminino masculino era justamente isso, assim, dizer que poderia ser qualquer pessoa. Né? Claro, tem um tema ali que é muito da mulher ali, enquanto opressão, num dado momento, mas às vezes enfim, eu sei lá, essa foi a minha visão, tá, gente? Eu viajei nisso depois que ele perguntou. Pode perguntar. Pode falar, Inês. Não pode falar. Não, eu ia falar outra Estou coisa. falando doutor. Não, mas daqui a pouco eu lembro. Eu não estou lembrando agora. Eu fui para falar e esqueci. Pode falar. Não, só porque, assim, para mim também ficou, principalmente da história final, assim, eu acho que obviamente tem presente essa coisa do abuso e da questão da mulher, porque a história obviamente fala sobre isso. Mas acho que ela tem uma coisa que para mim ficou muito ressoando também, que é a questão da justiça, assim. Eu acho que talvez ainda mais pelo que está rolando hoje em dia no país, essa discussão toda do que é a justiça hoje, de como estão as nossas instituições jurídicas no país,
que a gente fica assim, tipo, que é aquilo que você falou assim, elas são vítimas, né? Que aí eu fiquei pensando... São criminosas também. Sim, elas são criminosas, mas esse é o negócio que a gente fica pensando, o que é a justiça, né? Porque é um caso em que a mulher foi abusada durante a vida absolutamente toda dela. E aí ela procura, tem um deslocamento ali na narração, mas ela procura o chefe de polícia, ou algum policial, sei lá, e o cara manda ela embora, leva o velhinho embora, que é muito legal, ele é muito tranquilo. Então, quer dizer, você começa eu fiquei com isso na cabeça, fiquei pensando nisso, assim, né? A justiça, né? Porque como é que alguém pode condenar essa mulher a alguma coisa, né? Porque ninguém deu nenhuma assistência a ela antes. Então, ela vai lá e realiza a justiça com as próprias mãos, digamos assim, né? E sei lá, então fica, para mim, ressoa muito essa noção do que é justiça, digamos assim, né? Esse caso, o específico que vocês estão falando, obviamente que tem a ver com a mulher, mas eu fiquei, assim, qualquer situação, né, o que é a justiça, o que você pode realmente dizer, que eu acho que tem casos, eu já falei demais, né, mas Não, isso. tá ótimo. Ressoar essa ideia do que é a justiça, assim. Oba! Então, posso comentar um pouco de impressões, assim, bem nível pessoal, bem tranquilo, bacana. Quando vocês trazem essa questão, por que não uma figura feminina, não foi algo que ficou gritante em cena, o Danilo construiu muito bem, assim, uma partitura andrógena, assim, e não foi nenhum lado caricato também, né, que às vezes os atores costumam cair, foi uma construção bem natural, bem suave. A entrada, o mar, assim, e todas as imagens vão construindo como é a palavra? Vão permitindo que o público, pelo menos eu, entre em cena junto com o Danilo, porque inicialmente não chega nada. Inicialmente está o mar, tá ali, tá as imagens, vazio. Aí, quando ele começa a falar, quando ele dá o texto ali em inglês falando da Síria, eu já estou em cena e fiquei o espetáculo inteiro. A utilização do silêncio foi algo assim que eu levo para mim durante um bom tempo, que é muito poético você falar de uma morte sem mostrar uma gota de sangue, né? Você falar de tudo isso que acontece por gestos, e achei lindo. A utilização das imagens, que foi o vídeo que você trouxe. É incrível quando a partitura do ator entra em diálogo com a partitura do vídeo, quando isso acontece simultâneo, né? Porque aconteceu aqui, então é um acaso, pode acontecer ou não. E também nem falando isso para pensar na construção de que isso seja, né, simultâneo, mas é um crescente assim muito legal da cena também. E um outro ponto, acho que é só isso, assim. Falando de impressões, é bem legal. A lua também, linda. Nossa, uma gracinha. Uma gracinha. Eu acho que... A gente acha até que é um pouco cabaré, entendeu? Muito! Eu adoro essa coisa. Eu vou fechar a bolinha. Cada um faz a sua leitura. Por exemplo, quando ele põe a cara... Eu não tinha visto isso, na verdade. Eu vi ontem, sei lá. Eu vi porque eu fotografei um ensaio. Ele faz que ele põe a cara na bolinha, né, e faz aquela... Eu já pensei numa coisa que eu sempre, se me deixar, eu só monto isso, né? Se me soltar, eu saio correndo e faço de novo. É Beckett. Porque aquela figura beckettiana pra caramba ali. Eu fiquei olhando, eu só via Beckett. Eu vi aquelas figuras daquelas cabeças que falam, sabe? Assim, daquele texto que só tem cabeça. Do play, que é só cabeça falando. Eu falei, vou fazer Beckett. Agora Beckett com vídeo. Mas enfim... Tem isso, assim. Nós sempre arrumamos um texto e agora nós vamos arrumar só se me soltar, eu só monto isso. Eu não sei fazer outra coisa. E outro dado também. É muito interessante a quebra da estrutura dentro da própria estrutura. Quando o Danilo chega em cena com a cadeira e recita o texto com papel, assim. Isso é uma pegada bem... Não sei qual é a palavra que eu consigo expressar. Mas é uma quebra da estrutura dentro da estrutura que eu achei genial. Tem uma quebra de algo que está acontecendo na
cena e é uma proposta diferente mesmo. Ainda mais que ele senta, ele olha diretamente, né, para alguém do público antes de começar, ele lê, entrega. Nossa, é teatro, né? Eu vou aqui ler, não preciso decorar. É isso aí. Mas decorar também é legal, né? Porque eu sentia muita falta. Eu falei, gente, vocês estão tudo pra dentro do espetáculo. Vamos ter um momento de falar com o espectador, a gente senta e conversa com o espectador. Aí o Danilo topou a parada, assim. Foi bom, porque eu sentia muita falta. Eu vi o espetáculo a primeira vez e falei, tá, eu participar. Eu falei, não, gente, e aí, né? Minha tese, inclusive, é sobre o espectador. Eu falei, não. Vamos falar com o espectador, ele merece, né? Ele merece. Aí eu acho que foi só esses 2 momentos, porque a gente achou também que por causa da linguagem não dava. Mas aí momento de... Que bom que vocês falaram, porque eu até fiquei assim, será que tinha a ver? Né? Será que o espetáculo era todo pra dentro? Quando eu falo pra dentro, essa relação da imagem com a imagem. E eu sinto falta dessa conversa com o espectador. Sim, é uma coisa também que me atrai. Uma outra questão. Quando você começa a fazer várias perguntas, meio que você abre, mas não abre. Mas... E se o espectador jogasse com você naquele instante? Bom, eu sei a história de todos os personagens, né? Ah, como assim? Eu sei a história. Não, eu tô falando de outro momento específico. Quando você... Quantas horas? Se você responde, eu sei a história dos personagens. Eu posso construir com você. Se a pessoa Quando vai ser experimentador? Cada mimes que ele fez da Você personagem. perguntou hoje qual que É por causa da questão mimética. Perguntou, né? Eu tinha os momentos que eu tava tão... Não é só observação e ação. O nome do seu dinheiro a gente fala. Ele fala que é a mãe, eu falava, o nome do meu dinheiro é o pop. A gente falava nos ensaios. Eu respondi. Teve um dia que ele perguntou qual é o seu dinheiro. Eu falei, o foco. Eu respondi. Eu abro, realmente. Fica que ele é sério, ele é um menino sério, tem essa cara séria. Tem um lance também que a gente começou a discutir hoje. Que a gente não tá pra mostrar que é teatro. Isso através da iluminação. Agora, como a coisa vai vendo? Porque você propôs isso no ensaio que eu não estava. Então eu nem sabia, gente, que tinha vindo assim. Nos primeiros trabalhos, você lembra quando a gente fez, Danilo? Que o exercício era o seguinte, é um exercício de partitura que eu faço. Eu faço ele ler o texto e criar uma partitura imediata. E aí ele fazia exatamente essa movimentação, ele sentava, lia, aí depois de um tempo ele saía e fazia a partitura. E aí ele tentava trazer a essência do texto naquela partitura. Aí depois de um tempo ele sentava de novo, lia e fazia outra partitura de outra maneira. E aí eu acho que você se apropriou da dinâmica, na verdade. Com certeza. Por isso essa possibilidade de improvisar grande, assim, porque é isso, porque é um trabalho muito de abstração, de você trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com o inconsciente. Então, assim, uma palavra, qual a primeira sensação que ela te dá? Qual a primeira sensação que ela te dá? O velho, que é um gesto que não veio disso, né? Qual a primeira sensação que a palavra te dá? E aí essa partitura vai se desdobrando. Mas tinha uma coisa de ficar relendo o texto várias vezes, assim. Eu nem sabia que tinha vindo assim. Ela quer fazer um comentário. Se deixar a gente, ele vai ter. Porque a gente tá achando que quando vocês acharem que ótimo. A gente tá ótimo. A gente não quer assim comer. Eu queria fazer um comentário que eu acho assim. Como você sabe, eu também tenho interesse muito grande nessa coisa da imagem. Opa, inclusive arrasa. As coisas que eu gosto muito de fazer. E quando eu perguntei essa coisa da concepção que vocês têm da relação entre a imagem com a cena, tinha muito a ver com isso que você falou. Porque eu acho assim, aí são as impressões que eu tenho. Assim. Eu acho que a gente chega aqui e uma primeira coisa que é muito impressionante é a dimensão da projeção, né? Porque é uma projeção que pega quase essa parede toda e pega aquela parede toda ali. Então, quando as duas coisas estão juntas, é um visual muito bacana de ser visto. Né? Visualmente, uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui no departamento da Ernesto, para. Você fez aquele espetáculo que tinha projeção nas igrejas de Ouro Preto. Aquilo era espetacular. Mas aquilo era massa mesmo. Mas eu também estava no elenco. Não é verdade? Aquilo eu estava no elenco, é maravilhoso. Espetacular que foi feito nesse departamento.
isso que é massa. Eu acho assim. Tá, aqui dentro da sala. Pronto. Não, eu tô querendo dizer o seguinte, por exemplo, que é bastante impressionante e que eu acho que os vídeos que a gente vê, eles são muito bons, eles são muito bem feitos, na minha opinião. E eu acho que eles quase não, na minha opinião, eles podem tranquilamente se sustentar por si próprios. Tipo assim, se você quiser transformar isso numa vídeo instalação, eu acho que funciona. Eu acho legal. Só ele em si. Eu acho que a relação com o som é muito interessante também. Então, eu acho que a relação com o som é muito bacana, viu, Tarcísio? Eu acho que você devia ainda viajar mais num som quadrifônico, essas coisas assim. Vem cá fazer pra gente. Com quatro, pelo menos com 4 fontes sonoras, cada agora uma fazendo um som a gente tem diferente. Eu que sou especialista nisso. Que aí eu acho que vira instalação mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é porque eu acho, como eu estava falando que existem várias formas de utilização, que uma coisa é a gente chegar na instalação e ver todas essas imagens, quer dizer, essa dimensionalidade toda da imagem, ela tem um impacto efetivo. No entanto, o que eu penso assim, é que a velha problemática do teatro, quando a gente utiliza as projeções, que é a relação do ator com a imagem. Sim. Né? E aí pode ser simplesmente uma sensação da minha parte, mas a minha sensação é muito que é o seguinte, que quando vocês vão para a parte das letras, aí eu acho que a relação do ator com o que está sendo projetado é assim, muito boa. Eu acho muito boa. Eu acho que a parte anterior, eu acho que tem uma coisa visual muito bacana. Tipo, ele está lá encostado, aí vocês apagam todas as luzes e fica só as imagens em cima dele, etc. E tal. Eu acho que tem uma coisa visualmente muito bacana. Mas do ponto de vista da interação entre a imagem e o ator, tipo, por exemplo, você poderia ser, não é que a imagem é ruim e que a imagem é dispensável, mas você poderia ter um monitor de TV com as imagens passando e o ator sendo iluminado no fundo, que tudo bem. É diferente, por exemplo, você coloca uma palavra gigantesca, eu, e aí ele senta na frente daquela palavra eu. Não pode ser num monitor de TV, tem que ser nessa dimensionalidade toda, porque senão... Que aí, entendeu? Aí, por exemplo, quando vocês enchem de... Eu tentei matar várias vezes, né? Aquilo vai pipocando, e aí isso vira luz, vira iluminação de cena, por exemplo. E aí eu acho que a relação existe, de fato, com o ser humano, com a presença do ser humano. Ou então a imagem está escrita, ele vai andando e de repente aquilo vira um rastro, assim, né? Que dá pra gente ver assim, que talvez é uma ideia que origina da sua ideia de mapping ou de utilização daquele captação de movimento, como é que é o nome daquela câmera? Do Kinect. Que eu acho que talvez possa ser resultado disso, da sua vontade de trabalhar com isso. Mas eu não sei se eu sei me expressar melhor do que isso que eu estou dizendo, mas você está entendendo assim, como eu percebo, eu acho que existe uma diferença muito grande entre a utilização das imagens gravadas do morro, das janelas, da água, do não sei o quê, para a interação que ele tem com a outra parte que existem milhares de formas de interação. Acho que essa que vocês descobriram é muito bacana, muito boa, das imagens com as palavras, das palavras com o ator, na verdade. Mas da primeira cena, eu acho que a questão da interação só, não é que é da interação, porque também não é necessário exatamente a interação, mas tem uma diferença, só isso que eu estou dizendo. Não, está claríssimo, e eu concordo completamente. Porque aí é aquela coisa, eu mesmo volto na questão do boneco, tem hora que a gente acha, é pérola, né? Você acha e tem hora que você está procurando, você está correndo atrás ali, tentando encontrar a relação. Não tem muito receita para isso. Concordo completamente com a sua leitura. E eu só tenho essa previsão agora que eu vi tudo, inclusive porque a gente já visto com a luz, não tinha visto um corrido com tudo, com tudo mesmo, foi agora, como vocês. Sabe por que eu vejo essa diferença também? Porque essa relação, inclusive que ele tem, icônica mesmo, da saia em relação ao corpo dele, em relação à palavra que se transforma no outro movimento. Então, quando a gente descobriu algumas pérolas, foi por causa desse lugar que... Lembra que você até falou assim, ai meu Deus, não estou conseguindo ver a imagem. Eu falei, vê a imagem. Aí teve um momento que ele parou e falou, você está vendo esse eu aqui? A gente vai entrar nesse eu aqui, nós vamos fazer o joelhar mesmo. Então, assim,
o eu, né? Eu, Deus, então a gente, né? Vocês podem pensar outra coisa. Mas aí então quando eu vi que aquilo era efetivo, eu vi que de alguma forma, isso que você está falando, não é que a gente podia ter trabalhado, mas que eu acho que dá para trabalhar também nas outras cenas, não sei da mesma forma que esse mecanismo, porque é muito específico da palavra. E a palavra é visualidade nessa cena. Mas eu entendo o que você está falando. Agora eu acho que a gente tem que buscar mais isso que você está falando. É interessante que você diagnostica a palavra. Você percebe, né? E é isso que eu sinto também. Você fala, nossa, isso dá certo. A gente não tem essa sensação? E é isso que você está falando. Realmente houve um trabalho, inclusive de ator ali, né, em relação à imagem, que ela era coladinha. Eu lembro, inclusive, de um artigo que você escreveu que é sobre o automatismo, né? Foi Eu publicado escrevi um numa artigo. revista. Você leu um artigo meu? Eu escrevi. Tá vendo? A gente não está se agradecendo nas biografias. A gente escreve, tem gente que lê, né? Tá vendo? Eu tô botando susto aí, né? E o artigo, assim, claro que não vou lembrar tudo, mas há uma preocupação muito grande em relação a essa questão do automatismo, que eu até trouxe na fala, que é justamente quando a técnica ela fica apenas nessa questão da reprodução. Você aperta o play ali e o negócio foi, né? Ou seja, a questão da programação, na verdade, né? E até que momento essas questões, essas tecnologias não estão nos programando, né? E na verdade a gente tem que pensar nessa relação, né? E efetivamente essa última cena que vocês viram que estão os textos é a cena que mais dá trabalho nessa questão de operar ao mesmo tempo em que o Felisberto está em atuação, né? Porque as outras, em alguns momentos, claro que tem a personalização, mas ela ainda está muito baseada nessa questão do aperte o play, né? E aí essa última que realmente, a gente até, quando teve algumas propostas de apresentação, era essa cena que a gente estava meio que jogando, né, para levar, porque nos interessa muito, né, esse momento em que não é apertar o play, é executar junto, né, nessa questão do jogo. E independente de onde ele tivesse, né, a questão da bolinha, por exemplo, ela vai ser programada ali em cena, né, então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, sim, de a gente pensar. Você falou do Kinect, na verdade você falou do Kinect, tem uma questão do Kinect que, na verdade, tinha cena que tinha Kinect mesmo. A questão dessa imagem mapeada correndo atrás, tinha uma cena que ia entrar, na verdade, que era sobre a questão do desastre lá da Samarco. Essa cena acabou não entrando, por várias razões. Mas essa cena era uma cena que era justamente trabalhar com essa questão da imagem, do recorte da figura humana, transformando em barro, enfim. E curiosamente, as cenas que a gente fez com o Kinect não entraram, por uma série de questões, principalmente técnicas, inclusive, no final das contas. Mas o que eu acho que, de alguma maneira, você percebeu nitidamente é que isso, de alguma maneira, esse processo, ele caminhou para dentro das outras cenas, de alguma maneira, principalmente pelas investigações dele mesmo, assim. Tem questões complexas, como, por exemplo, um dia nós vamos ter a Matrox funcionando para poder fazer realmente essa sincronização das imagens, né, diretamente de uma forma mais interessante, uma forma mais, não sei se mais fácil, mas pelo menos mais... Maior. É difícil o troço aqui, o negócio é perigoso. O negócio é perigoso. Mas, enfim, tem sim... Enfim, para fechar, para não ficar sendo redundante, me interessa muito essa materialidade da imagem, mais do que ela sendo figurativa. Muito, muito, muito. É que, assim, eu sou bem sincera, eu sou uma simpatizante dessa relação multimídia. Eu não tenho conhecimento igual a vocês dois. Né? Eu sou aquela que fica na produção correndo atrás para a coisa acontecer, porque eu gosto de ver e eu quero aprender. É muito isso, gente. Eu sou uma diretora de teatro das antigas. Mas me interessa, eu vejo que tem algo nessa relação que é muito potente. Né? Que quando acontece essa relação que o vídeo realmente se torna encenação e não outra coisa, mais do que ele relacionar com o corpo do ator, mas ele entra com a potência cênica, assim, dramática, performativa, usem o termo que quiser, mas vira teatro, isso me interessa.
E é dificílimo. Para mim, que não tenho conhecimento técnico, então, eu tenho que correr atrás muito, assim. Mas é esse lugar da imagem que me interessa, assim. É isso que eu acho que é híbrido, né? Eu olhando o espetáculo, na verdade, no final de tudo, eu fiquei assim, gente, como é frio. E aí eu falei, que barato. Porque essa imagem aqui, ó, é muito fria. Né? Quando você trata a imagem de uma forma cinematográfica, ela ganha aquela coisa Hollywood, emocional, mas uma câmera de vídeo dessa é extremamente frio. Quantas vezes a gente filmou ensaio, quando você vai ver a filmagem, ela tem uma coisa nela, física, dimensional, que é extremamente fria, mas que pode ser cênica também. E aí eu vejo isso no espetáculo, por exemplo, essa cena aqui no fundo é tão pesada e ela é fria, distanciada, né? E eu fico pensando, nossa, essa sensação do vídeo está lá na cena, fisicamente falando. Então essas relações eu acho são híbridas, essas relações me interessam, elas criam rupturas, assim, não sei se brechianamente, mas aí filhotinho de Brecht, é esse filhotinho de Brecht que me interessa, quando essa cena ela tem uma ruptura entre materiais e formas que isso torna um efeito de você, sei lá, não sei traduzir mais, mas gostei da sua colocação. Acho que filhotinho de Brecht é um bom termo. Não é? A gente fica correndo atrás de pós-dramático, performativo, no fim eu acho que é filhotinho de Brecht, é filhotinho... Vou escrever talvez um artigo sobre os filhotinhos de Brecht. Vou ter que finalizar. Ó, você é o dono da área. Foi em cena, mas lembrando que amanhã tem mais às 7 horas da noite. A gente vai ter uma leitura dramática do Mambembe, do conto da Princesa Russa do Miyako. Muito uau. Então, a última edição que foi em cena. Não, Bem, fora dizer que tá sendo um negócio massa, assim. Acho que tá sendo um momento. a gente talvez continue com ele, não sei, vamos ver. Tomara. A gente então abriu portas para divulgação. Sábado e domingo vai ter o espetáculo Entre Partidas, aqui em Ouro Preto. E dá uma olhada lá na internet, que eu não sei passar as informações corretas não, mas vai ter esse espetáculo. É o que acontece do ônibus? É. É de Brasília, não é? É, galera de Brasília que tá aí. Amanhã? Amanhã vai ser, eu acho que só para alunos da FOP, não tô entendendo muito bem. Mas a divulgação tá mais pro dia, para sábado e domingo. E terça-feira tem um espetáculo chamado Fuzuê, que é do pessoal de São João del Rei. A gente vai começar a divulgação amanhã. Vai ser aonde? Aqui. Pode fazer um café em cena também? Ué, se quiser, a ideia deles é fazer uma conversa depois. Isso a ideia deles Só passar o café. É muito bom o café em cena, a gente faz todo. Gente, obrigada por vocês toma terem mais vindo. café aí, toma mais suco. A gente Muito ficou obrigada. muito feliz. A gente agradece por essa experiência maravilhosa. Eu que agradeço demais. Danilo, vamos dançar comigo agora.